que vai pregar a palavra, Pai. Essa palavra que restaura, essa palavra que limpa, essa palavra, Pai amado, que nos conduz à salvação. E se entrou alguém aqui, Pai, precisando de uma resposta, que através do Teu Espírito Santo essa pessoa possa sair daqui edificada, Pai. Essa palavra genuína que entra dentro dos nossos corações e nos confronta e nos muda, Pai. Essa palavra que é maravilhosa. Deus, nos dá cada vez mais sede e sede da Tua palavra. Em nome de Jesus, usa o Teu servo mais uma vez. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, amados irmãos. Aceitem todos a paz de Jesus. Amém. Alegria estar aqui na presença de Deus, juntamente com os irmãos. Mais um dia glorificando a Deus. E nós devemos estar alegres, amém, irmãos? Porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Então você e eu devemos ser gratos. E hoje é um dia especial que nós estaremos celebrando a morte daquele que vive, Cristo. Ele disse claramente, todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Então nós estamos aqui hoje anunciando a morte do Senhor. Eu vou trazer uma palavra hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração, Mateus capítulo 18 também. Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Mateus capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 21 em diante, amém? Mateus 18, 21 em diante. E o tema desta mensagem é o poder do perdão em nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então os seus conservos, caindo-lhe aos pés, lhe imploravam: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saltasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos ensina, o Senhor a cada dia nos mostra o caminho que devemos seguir. Que o Teu Espírito nesta manhã, Senhor, venha fazer com que cada um de nós possamos entender a Tua palavra e que possamos compreender o ensino da Tua palavra e aplicá-lo em nossas vidas a cada dia, Senhor. É o que nós pedimos
glória. Amém. Podemos assentar, amados irmãos. Graças a Deus por essa palavra, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E o que a palavra de Deus hoje está falando, né? Hoje Deus me acordou bem cedo, né? Hoje eu já estava de joelho de madrugada e o Senhor falava comigo através desta palavra sobre a necessidade do perdão. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo nos nossos dias porque elas não perdoam as ofensas do seu próximo? E sabia que a falta do perdão, irmão, traz para você graves problemas. Às vezes você pensa que você não vai perdoar uma pessoa que te fez um mal, uma pessoa que te causou algum prejuízo, uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que muitas vezes tirou a sua paz no dia que você fala: eu não esqueço aquele dia, aquela pessoa fez isso comigo, eu não vou esquecer, eu vou me vingar, uma hora que eu tiver oportunidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E Deus, Ele não quer, irmãos, que você e eu venhamos a guardar mágoas e ressentimentos nos nossos corações. Amém? O Senhor está nos ensinando. Pedro, pelo relato bíblico, o apóstolo Pedro, ele era um homem que era um pouco assim temperamental, mas se você olhar o relato bíblico, Pedro sempre era impulsivo. Pedro era aquela pessoa que era como se ditado, ele falava na cara. É aquela pessoa que se tivesse alguma coisa para te falar, ele não deixava para amanhã, ele já ia lá e falava. Ele era aquela pessoa que já agia rapidamente, porque ele era muito impulsivo. Então Pedro teve que aprender com Jesus, não é isso? Pedro teve que estar ali naqueles anos com Jesus, e Pedro aprendeu claramente a amar, a perdoar, a reconhecer as falhas, a reconhecer as nossas limitações, a reconhecer que também nós falhamos com os nossos irmãos. E se nós colocarmos aqui na lista, na régua, ninguém aqui vai passar, né? Nessa prova, todos nós seremos reprovados. Então Jesus, ele traz uma lição a Pedro, uma lição a cada um de nós, que quando Pedro, ele veio a fazer esse questionamento ao Senhor: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Então Pedro, acho que ele pensou: olha, eu vou tirar nota 10 agora, eu vou falar para Jesus, já dar a resposta para ele. Ele falou para Deus: Senhor, é 7 vezes? Aí Jesus olha para Pedro, Jesus conhecendo o coração de Pedro, amém? Porque Jesus conhece o meu e o teu coração, amém? Jesus não está preocupado aqui com a nossa aparência exterior. O que o Senhor procura é corações sinceros, amém? Porque ele diz claramente que o que contamina o homem não é aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai da sua boca, amém? Porque o que sai da sua boca é aquilo que está cheio o seu coração. E quantas vezes você, talvez essa semana, no mês passado, ou nesse ano que está aí se findando, né? Você lembrou de um irmão que te devia alguma coisa, de alguém que te devia alguma coisa, de alguém que te ofendeu. Aí você fala: ó, aquela pessoa fez isso, ó, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa causou isso para mim. Aí Deus está falando hoje para você: então é hora de você perdoar, amém? É hora de você apagar, é hora de você esquecer. Se você tem alguma coisa contra alguém, um grande homem, eu vi ele falando isso, se você tem alguma coisa contra alguém, escreve na areia do mar, né? Escreve lá, ó, daqui a pouco o mar vai vir, ó, vai levar embora, e você vai esquecer, né? Não escreva no teu coração, não escreva nas tábuas do teu coração, porque isso não vai te acrescentar nada, isso não vai mudar nada. Pelo contrário, o que vai fazer com você é te adoecer, é fazer com que você perca a sua paz interior, é fazer com que você venha prejudicar a sua própria saúde emocional. Quantas pessoas, irmãos, estão depressivas, estão ansiosas, não é isso? Isso é o mal do nosso século.
Porque nós estamos no meio de um turbilhão de ataques a cada dia. Você já percebeu isso? Você está sendo atacado constantemente por vários meios, por várias situações, por várias injustiças. Se você parar para pensar, o governo é injusto. Se você parar para pensar, não é isso? As autoridades são injustas. Se você parar para pensar, o meu vizinho é injusto. Se você parar para pensar, o meu patrão é injusto. As pessoas são injustas, porque as pessoas, irmãos, estão no sistema falho, caindo, decaindo, que é o mundo. Mas Deus quer que você, a partir de hoje, comece a olhar para o justo juiz, amém? O juiz justo e fiel, que está assentado no trono, amém? No trono supremo. Se você pensa que o Supremo está aqui no Brasil, se você pensa que o Supremo está lá no Tribunal Penal Internacional, esqueça, meu irmão. O Supremo está sentado no alto e sublime trono, aleluia. Assim como Isaías teve aquela visão, ele viu o Senhor e ele estava sentado no seu trono, aleluia, e ele julga com justiça, amém? E a Bíblia fala que ele vai dar a cada um segundo as suas obras. E se você, meu irmão, muitas vezes eu e você somos constantemente injustiçados, não é isso? E Deus está falando nessa manhã: eu vou fazer justiça, amém? A Bíblia fala assim: não faria justiça o juiz de toda a terra. Deus vai fazer justiça, porque Deus é justo e fiel. Então, apenas o nosso papel. A Bíblia fala que Deus, ele é o vingador. Sabia disso? A vingança pertence a mim, diz o Senhor, e não a você. E às vezes você quer se vingar do seu irmão, você quer se vingar do seu vizinho, você quer se vingar do parente, você quer se vingar do seu patrão, você quer se vingar de alguém que te fez um mal. E Deus está falando para você nessa manhã: esse papel não pertence a você, pertence ao Senhor, amém? E Ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, meu irmão, continue fazendo bem, amém? Continue amando. A Bíblia fala claramente que nós devemos amar até aos nossos inimigos. E amar é o que? É ação. Se você puder fazer o bem até para um inimigo, faça, porque a sua recompensa ela vem de Deus. Deus é que vai te recompensar. E aqui o Senhor, ele fala de um homem, de um homem que era incompassível. Olha o exemplo aqui que ele nos dá. O Senhor nos traz aqui um caso, ele traz aqui uma parábola de um homem que era um credor incompassível. Ou seja, ele tinha uma grande dívida com o rei, e aquele rei iria vender ele, a esposa, os filhos, para quitar a dívida. Porque naquele período, antigamente, era assim que funcionava, né? Hoje, você tem uma dívida, tem as formas corretas de se cobrar, você tem direito à defesa, você tem como negociar, você tem como parcelar, tem várias formas de você negociar hoje uma dívida. Mas naquele período, antigamente, na antiguidade, não. Quando você devia algo a alguém, aí se você não tivesse o dinheiro para pagar, a pessoa podia se tornar você um escravo dele. Olha que coisa terrível que era. Então você se tornava um escravo daquela pessoa. Aí ela podia vender você, vender sua esposa, vender seus filhos para quitar aquela dívida. Irmão, você parou para pensar, que coisa terrível. Quantas injustiças ocorriam, quantas maldades. Às vezes vendia um filho como escravo. Lembra muitos casos que ocorreram no passado, de tantas maldades, crueldades que existiam, que ocorriam. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela traz ensino para nós, para toda e qualquer situação da nossa vida. Então esse rei, ele foi cobrar esse homem, e ele ia fazer isso. Ele ia cobrar a dívida dessa forma, da forma mais cruel possível. Ele ia vender ele, a esposa e os filhos, porque a dívida era alta, para quitar a dívida. Mas aquele homem, que ele fez? Ele implorou, ele se prostrou e rogou: ser paciente comigo e
seja, naquele momento em que era com ele, né? É sempre assim, só para eu pensar, quando é comigo, aí eu quero meu direito. Agora quando é com outro, aí eu já vou pensar duas vezes, você entende, você não tem? Então as pessoas têm essa tendência, porque o ser humano ele é extremamente egoísta. Você já reconheceu isso, que você é egoísta? Já reconheceu que você é falho? Você quer tudo do seu jeito, tudo da sua forma, tem que ser da minha maneira. Eu olho para o irmão, se ele não olhar para mim do jeito que eu quero, eu já estou com raiva dele. Eu converso com uma pessoa, se a pessoa não falar o que eu quero ouvir, eu já estou com raiva dela. É porque é a nossa natureza, é a natureza caída do ser humano. Então Deus sabe disso, mas Deus nos ensina. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quantas pessoas, irmãos, estão com doenças psicossomáticas, estão estressadas, angustiadas, até doenças que já a medicina já comprovou. Eu sei que não são todos os casos, tem casos que é genético, tem casos que é, até muitos cânceres são porque as pessoas elas guardam mágoas, e essas mágoas elas criam em você muitos problemas interiores. Você fica ali magoado, guardando, ressentindo, remoendo o problema, e aquilo tira a sua paz. Aí você já não dorme mais, não é isso? Você não se alimenta direito, você vai perdendo a sua alegria de viver. E Deus quer que você hoje coloque tudo diante dele. Amém? Deus quer que você hoje limpa o seu coração. Amém, meu irmão? Você fala: Senhor, eu vou entregar esse problema na sua mão. Amém? Senhor, eu vou entregar essa angústia, essa ansiedade, esse problema na sua mão, e eu vou descansar em Deus. Amém? Quem vai descansar em Deus, diga glória a Deus. Eu vou descansar no Senhor, eu vou entregar ao Senhor, e Deus vai resolver. Amém, meu irmão? Deus vai resolver, Deus vai colocar cada coisa no seu lugar, porque Deus age da maneira que você e eu não entendemos, meu irmão. A Bíblia fala claramente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você tem que descansar no Senhor e não querer resolver com as próprias mãos, de uma forma que Deus não se agrada. E nós vemos que esse homem saiu feliz, que ele foi perdoado. O rei perdoou ele: eu te perdoo essa dívida, você pode ir embora. E no meio do caminho ele encontrou um devedor, porque na vida todos nós somos credores e devedores. Não é isso? Você pode ser credor de alguém, mas também você pode dever para alguém. E assim é a vida. E esse homem encontrou esse conservo, olha só. E aí o que ele disse para ele: paga-me o que você me deve. Agora ele era o credor. Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo, fez a mesma coisa, caindo aos seus pés, implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Olha aí. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Ou seja, ele não teve a mesma atitude que o rei teve para com ele. E Deus está esperando isso de nós, meu irmão. Qual vai ser a sua atitude diante das questões da vida, diante dos problemas da vida, diante das injustiças? Se você olhar na palavra de Deus, o exemplo de Cristo, você e eu ficamos envergonhados, não é isso? Porque Cristo lá na cruz do Calvário, sendo humilhado, sendo ofendido, sendo entregue como um cordeiro mudo em nosso lugar, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus nos dá o exemplo do perdão. Irmão, o perdão não isenta
da cobrança de Deus. Quando você perdoa alguém, você perdoou, e Deus é que vai tratar com aquela pessoa, amém? Deus é que vai tratar com as pessoas, cada um de nós. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele vai fazer aquilo que é justo, mas você e eu temos o dever de perdoar as ofensas. E esse homem, ele teve a oportunidade, olha só, ele teve a oportunidade de reproduzir aquilo que ele havia vivido. E ao invés de ele fazer a mesma coisa que o rei fez, ele foi lá e fez o contrário. Ele falou: você paga a minha dívida. O homem não tinha como pagar, ele lançou ele na prisão. Então as pessoas viram aquele mau testemunho daquele homem. E diz aqui a palavra de Deus que as pessoas foram lá, os seus companheiros, e relataram ao rei, ao Senhor, tudo o que aconteceu. E aquele rei mandou chamar aquele homem e falou para ele: olha, servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda porque você me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, olha aí, do íntimo, Deus conhece o nosso íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Então Deus quer que você hoje perdoe, né? Nós oramos no início a oração, a famosa oração do Pai Nosso, né? Você pode chegar em qualquer lugar. Eu já fiz vários velórios em vários locais onde pessoas nem eram assim praticantes da palavra, mas quando você começa a orar o Pai Nosso, todo mundo ora. Já percebeu isso? Todo mundo ora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Alguns oram, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já parou para pensar no poder dessa oração? Irmãos, já pararam para analisar detalhadamente aquilo que nós temos orado? Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Vamos fazer uma exegese desse texto? O que está acontecendo? Jesus está nos ensinando, irmãos, claramente: se você não perdoar, você não será perdoado. Amém? Se você não perdoar o seu irmão, você não será perdoado. Amém, meu irmão? Repita comigo: se eu não perdoar o meu irmão, eu não serei perdoado. Essa é uma lei espiritual. O Senhor está deixando claro, tá bom? Ninguém vai ter desculpinha naquele dia. Eu não sabia. Eu não sabia. Vai chegar lá, ó, a dívida está toda no caderninho. Já viu o mercadinho que tem o caderninho? Já viu? Quem já foi no mercadinho que tem o caderninho? Aí está aqui os fiados, né? Fica lá comprando fiado e ficam. Aí quando você percebe, a dívida está gigantesca, impagável. Então por isso que tem mercadinho, coloca lá, né? Claramente, né? Não vem no fiado, porque ele já sabe, porque se vender, tem gente que vai esquecer, vai só comprando, devendo. Aí quando eu for ver, a dívida está impagável, a dívida se tornou, e assim a nossa dívida, meu irmão. Amém? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa manhã? A sua dívida com Deus é impagável. Você não pode pagar a sua dívida com Deus. Então por isso que o Senhor está nos ensinando. Você quer ter sua dívida perdoada? Quem quer ter a dívida perdoada com Deus? Diga glória a Deus. Já foi perdoada, amém? Já foi perdoada porque alguém pagou o preço. Quem foi lá? Já aconteceu com você? Você está devendo tanto que você não consegue pagar. Aí chega alguém e fala assim: olha, eu vou pagar para você a dívida. Tem gente que faz isso. É isso? Deixa que eu vou pagar para
você. Quanto é a sua dívida? É X. Então eu vou lá pagar para você. E foi isso que Jesus fez, amém, meu irmão? Você não podia pagar a dívida, mas Jesus, Ele pagou o alto preço, amém? Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Seja grato, amém? Agradeça ao Senhor. Diga obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a dívida por mim. Então o Senhor Jesus está falando aqui dele mesmo, amém, meu irmão? Ele perdoou sua dívida. Oh, glória a Deus. Você não tinha como pagar, mas Ele foi lá e te perdoou, pagou a sua dívida, e Ele espera que cada um de nós, que nós venhamos a estar perdoando, amém? As dívidas daqueles que nos devem, daqueles que nos ofenderam, daqueles que causaram um dano a nós, e muitas vezes nós não queremos perdoar, e Deus quer que você perdoe, irmão. Perdoar, olha só, no nosso tempo é uma coisa rara. Já percebeu isso? É uma coisa rara. Poucas pessoas perdoam, mas Deus escolheu um povo, amém? Um povo que vai morar no céu, amém? Que esse povo aprendeu, amém? A perdoar, porque perdoar é um aprendizado. Veja claramente, esse rei, qual é a melhor forma de se ensinar? Qual é a melhor forma de se ensinar? Através do exemplo, não é isso? A melhor forma de você ensinar, meu irmão, é através do seu exemplo. Não adianta eu falar aqui para os irmãos, faz isso, faz aquilo, aí na hora que o irmão vê eu, pastor, na situação, aí o irmão vê eu fazer tudo o contrário. Não é isso? Não adianta o pastor falar aqui para os irmãos, irmão, para de reclamar, para de murmurar, para de sei o quê. Aí daqui a pouco você vê o pastor passar uma luta, o pastor começa, é porque isso, é porque eu estou reclamando da vida. Aí você olha e fala, mas o pastor falou que não pode reclamar, que tem que ser grato, tem que agradecer a Deus. Então o exemplo, ele fala mais alto do que as palavras. Então Deus está olhando, irmãos, são as nossas ações, amém? As nossas atitudes diante dos desafios da vida, diante dos testes da vida, diante dos problemas da vida. E Deus quer que você e eu sejamos pessoas benignas, amém? A benignidade é o fruto do Espírito, amém, irmão? Então nós devemos fazer o que? O bem. A Bíblia fala claramente para você e eu pagarmos o mal com o bem. E se você fizer isso, você vai amontoar brasas sobre a cabeça. Aquela pessoa que te fez um mal, aquela pessoa que te causou um dano. Aí você vai lá e faz o bem para ela. Ela vai ficar tão envergonhada, ela vai olhar e falar, meu Deus, olha que vergonha. Eu fiz um mal, mesmo que ela não te fale. Mas irmão, todo mundo tem consciência, está vendo isso? As pessoas lá no fundo elas sabem, puxa vida, eu estou fazendo errado, eu estou fazendo certo. Deus colocou isso em todas as pessoas. Então, aquele camarada que vive fazendo mal, que você vê lá, essa pessoa parece que faz o mal e parece que está tudo bem, me engano seu. Essa pessoa que está fazendo mal a cada dia, ela não tem paz. Amém, irmão? Às vezes nem dorme direito. E porque existe uma consciência, ela está sendo acusada, ela está sabendo, eu estou fazendo mal, eu estou errado, mas ela está escrava do pecado, ela está escravizada pelo pecado. E Deus, Ele quer que você seja livre, amém? Você quer santificar, você quer perdoar, que você seja o exemplo, amém, meu irmão, dessa sociedade corrompida. Por isso que a Bíblia fala que você e eu somos luz do mundo, nós somos sal da terra. O sal serve para quê, pastor? O sal, ele serve acima de tudo para preservar. Amém? Você coloca o sal, ele preserva, ele prolonga. Então é esse o papel da igreja. Então Deus quer que você seja esse exemplo nessa sociedade. Amém? Abra lá em Efésios 4:32. Efésios 4:32. Vou deixar esse texto aí. Então, perdoar, irmão, é mais do que uma ação, é uma
decisão, amém? Você escolhe perdoar, você decide perdoar e tirar aquele ressentimento do coração. Aí você vai abrir espaço para a paz e a cura da sua vida, amém? Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, mas para isso você precisa limpar, limpar, deletar, tirar o lixo a cada dia do seu coração, da sua vida. É como se fosse um computador. Imagina um computador cheio de lixo, na lixeira, lotado, cheio de coisa lá. Aí você não limpa. O que vai acontecer com aquele computador? Ele não funciona direito, fica travado. Você já viu? Fica travadinho. E assim é a sua vida. Se nós não perdoarmos, irmãos, se nós não limparmos os ressentimentos do nosso coração, a gente fica com a vida travada. Não vai. Aí você fica ali lutando. Parece que nada acontece. Então Deus quer que hoje você faça um check-up, amém? Senhor, eu quero limpar, tirar toda a lixeira do meu coração, da minha vida. Eu quero ter uma vida de paz. Eu quero ter uma vida de harmonia com o Senhor. Eu quero dormir em paz. Eu não quero guardar nenhum ressentimento no meu coração. Olha o que diz aqui em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então hoje, se você entrou aqui com o coração entristecido com alguém, magoado com alguém, Deus quer que você perdoe a minha nossa vida, limpa o seu coração, entrega ao Senhor, fala: Senhor, o Senhor vai tratar com essa pessoa, o Senhor vai tratar com essa situação, e eu quero estar em paz, e reconciliar-se, amém? Reconciliação está fora de moda também. Eu sei que eu estou falando aqui contra a maré. Eu sei que eu estou remando contra a maré, contra o sistema mundano, não é isso? Porque ninguém se reconcilia mais hoje. As pessoas, elas estão assim, até, eu estou falando até dentro da igreja. Elas têm alguma coisa contra alguém ofendeu ela teve uma atrito, em vez dela reconciliar, se consertar, sair com ela prefere fugir, não é isso? Eu vou para outro lugar, eu vou mudar, o que é isso aí? Eu vou sair de perto dessa pessoa, eu vou sair daqui, eu não quero mais contato com essa pessoa, mas a mágoa permanece, Você não esquece aquela pessoa, ela está lá, negativamente no seu coração, no seu íntimo, você está lembrando dela. Essa pessoa, ela fez um mal para mim naquele dia. Aí você não esquece, você conta isso para os netos. Conta para os filhos, para o neto. Para o bisneto também, se tiver a oportunidade. Aquela pessoa fez isso para mim. Ele fica guardando aquilo. Amém, meu irmão? Mas Deus quer que você hoje limpe. Amém, meu irmão? Perdoe, cancele a dívida e deixa na mão de Deus, porque Deus irá agir na hora certa, da forma certa, da maneira certa, porque Ele é o justo juiz. Amém? Que Deus te abençoe e você hoje possa guardar essa palavra e praticar. Amém, meu irmão? Praticar a palavra. Começando hoje a perdoar o seu irmão. Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, nós ouvimos essa palavra, Senhor, essa palavra que nos ensina a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, como a sua palavra nos ensina. Meu Deus, que hoje nós possamos, Senhor, estar zerando a dívida dos nossos devedores, que nós possamos, Senhor, hoje limpar o nosso coração, limpar, Senhor, a nossa consciência daquilo que nos tira a paz, Senhor, daquilo que tem roubado a nossa saúde emocional, a nossa saúde física, Senhor. Pai, que nós possamos reconciliar, Senhor, que nós possamos, Senhor, tirar do nosso coração, do nosso íntimo, toda a mágoa,
mágoa, toda tristeza, toda amargura, e que nós possamos nos alegrar em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, que a Tua alegria venha ser renovada em nosso coração hoje, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu Deus, que hoje nós possamos nos alegrar na Tua presença, que nós possamos estar com o nosso coração, com a nossa consciência limpa, Senhor, diante do Teu altar, diante de Ti, Senhor, porque o Senhor nos perdoou, e que nós possamos também perdoar, Pai, que nós possamos, Senhor, estar com o nosso coração em paz, Senhor, confiando, tendo a plena convicção de que o Senhor está cuidando de tudo, que tudo está nas Suas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e crendo, nós te agradecemos. Amém? E graças a Deus.